querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o 30º Quaresma Detox Almanac. Um mês completamos hoje aqui, sempre às 15 horas, a pensar a ascese como cuidado de si. Exercícios e experimentações para a manutenção da integralidade do ser. Conversas sobre o que fortalece nosso ser quadrimembrado em suas camadas espiritual, astral, vital e físico. Como sempre, começo com o meu boletim da ascese. Hoje eu recebi B no quesito dormir. E o resto, tudo bem. Menos notícia, mais estudo, nada de farinha e caminhada. Que delícia que é poder caminhar, não é? E o nosso projeto, que completa um mês hoje, é no espiritual, cuidado de si. No astral, intergeracionalidade. No vital, as punks. E no físico, bora encarnar no corpício, não é não? A ênfase do dia é 8ª rodada do espiritual do cuidado de si. A gente está com uma conversa custosa demais, mas a gente vai começar problematizando a obra do Foucault pelas teorias feministas. Para isso, a gente vai usar um pouquinho mais hoje o texto da Marta e do Henrique, que é muito bem argumentado. Eles são analistas, então isso traz esse chão teórico para a gente. A gente estava falando, né, do governo de si e do discurso misógino da razão ocidental, e hoje a gente vai trazer uma questão filosófica um pouquinho mais complexa. Aliás, vocês sabem, dia de cuidado de si é dia da gente colocar o pensamento para funcionar. Foucault toma de Nietzsche a ideia de que as palavras foram inventadas pelas classes... Olha que interessante isso, como é contemporâneo. Pelas classes superiores, impondo uma determinada interpretação. As palavras são poder. A moralidade e a verdade estariam, para Nietzsche, atreladas aos interesses de quem as enuncia. Não existe uma ciência sem pressupostos. Ambos, tanto a ciência quanto o ideal ascético, acham-se no mesmo terreno, na mesma superestimação da verdade, na mesma crença na inestimalidade e na incriticabilidade da verdade. Eita, Nietzsche! A moral nobre nasce, para este autor, de um triunfante sim a si mesmo. Nietzsche descreve que a aristocracia grega põe em todas as palavras com que distingue a si mesma o povo baixo. Os bem-nascidos se sentem como os felizes, os plenos, os ativos. Em contrapartida, os impotentes, os oprimidos eram passivos. Introduz a noção de mal como o outro, o estranho, o estrangeiro, que é, ao mesmo tempo, o bom de determinado grupo. Gente, isso é muito sério. Está aqui, a gente está vendo. Nessa linguagem está a constituição do fascismo. O direito senhorial de dar nomes vai tão longe que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como a expressão de poder dos senhores. Eles dizem, isso é isso. Marcam cada coisa, né? E até o gado, e antes as pessoas eram marcadas com as letras da nobreza. Eles dizem, isso é isso, marcam cada coisa e acontecimento como um som, como que se apropriando assim das coisas. Daí que o juízo de bom não provém daqueles que desfizeram o bem. Foram os bons mesmo, os nobres, os poderosos, superiores,
em posição e pensamento que sentiram e estabeleceram a si e aos seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo o que era de baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. Tomaram para si o direito de criar valores e cunhar nomes para os valores. E aí, vem a pergunta dos nossos autores a Nietzsche. E perguntamos então a Nietzsche quem inventou ser a racionalidade superior à emocionalidade. Eita, perguntinha bem no cerne da coisa. A serviço de quais interesses determinadas formas de racionalidade ditas femininas foram, ao longo da história, consideradas inferiores à racionalidade masculina. Para as feministas, Foucault, aí elas vão bater um pouco no Foucault, tá bom? Falhou ao não considerar as relações entre autoridade masculina, linguagem, discurso e razão. Eu vou defender o Tiquinho Foucault. Ele não fez, mas nós só conseguimos fazer porque ele fez para outras coisas. Ele abriu o caminho para a gente olhar isso. Ele cunhou essa marca. A linguagem, dizem as feministas, nunca é livre da marca do gênero. Elas demonstraram os modos pelos quais as mulheres foram invisibilizadas pelo uso generalizante do masculino e como a razão foi construída como um domínio masculino separada e considerada superior à emoção e à imaginação. Debate importante para nós. Agora, a gente vai entrar naquele assunto que a gente está estudando, tá bom? Que é o servir-se de, que é outro assunto diferente desse, mas é o mesmo assunto, porque a gente se serve também da linguagem, como a gente vai ver aqui. Ou de como Foucault consegue uma linha de fuga para escaparmos da dicotomia corpo e alma. A gente está lendo, já leu bastante. Vai ler mais um pedacinho aqui antes de nós mudarmos de assunto. Então, prestar bem atenção nisso. A gente está falando de ocupar-se consigo mesmo. A gente leu isso ontem. Na realidade, aí, ocupar-se consigo mesmo quer designar, na realidade, não certa relação instrumental da alma com o resto, ou com o corpo, mas principalmente a posição, de certo modo, singular, transcendente, do sujeito em relação ao que o rodeia, os objetos de que dispõe, como também aos outros, os quais se relaciona, ao seu próprio corpo, enfim, a ele mesmo. Pode-se dizer que, quando Platão se serviu da noção de cresces para buscar qual é o eu com que nós devemos nos ocupar, não foi absolutamente a alma substância que ele descobriu, mas foi a alma sujeito. Gente, tem coisa aí demais para a gente continuar estudando a semana, tá bom? Queria agradecer demais vocês que estão aqui comigo hoje, agradecer demais quem está contribuindo pelo Pix, ou fazendo superchat, ou se tornando membro do canal. Então, se você quiser conhecer todos os nossos projetos, entra na nossa árvore de link. Aqui na descrição do vídeo tem. E lá no Instagram, é só ir na bio e clicar. Tem tudo que a gente faz lá. Vamos para o nosso primeiro Drops? Gerações. Não estamos sob a mentoria da nossa querida Cláudia. Por quê? Porque eu parei nessa foto, estou indignada com ela e continuo pensando nisso. Tem um elemento aí para nós, acima de 60 anos, que precisa ser investigado. Que estética é essa que só através delas podemos entrar nas redes e não sei, eu estou até parecida com esse povo.
Muito cuidado aí. Vamos olhar, então? A gente está lendo essa reportagem da Frames, 5 blogueiras idosas que você deveria conhecer. Eu acho tão arrogante esses blogs de moda, essas coisas assim, então, eu não sei. Bem, hoje nós vamos conhecer a Sarah Jane Adams. Olha o que diz a editoria da Frame sobre ela. Inspirada pelo estilo masculino, Sarah é uma ótima referência para aqueles que preferem uma linha despojada chique. Ai, eu não dou conta disso. Olha só, designer de joias e influenciadora australiana de 60 anos, adora combinar diferentes cores e estampas em seus looks e peças, sempre abusando da irreverência e bom humor. Gente, é nojento esse tipo de coisa. Vamos olhar, então, essa irreverência e bom humor. Isso é de uma pobreza de alma, na minha perspectiva. Vamos olhar o Instagram da Sarah Jane. Sarah Jane irreverente. Olha lá, para quem gosta disso e quer seguir. Não. Agora a gente vai ver uma coisa que a gente não viu nas outras. Uma certa erotização da velhice, como modo também de, como diz a Valesca Zanello, continuar na prateleira do amor. Então, ela, diferentemente das outras 3 que a gente já viu, que eram só aquelas roupas, aquela meio coisa, aquela certa palhaçaria, aquela performance, digamos assim, inconvencional, chamando atenção por esse lugar, já que é velha, né? Esse é o argumento. Ela tem ainda essa puxada erótica. E aí, olha só, ela intercala a puxada erótica com esse visual, assim, como é que falaram ali? Irreverente, chique, francamente. Olha, tá vendo? Tem esse incômodo incrível que a gente tem que olhar de perto, que é, será que as velhas só podem estar na mídia quando elas performam dessa maneira? Estou fora. Estou me incomodando demais com esse assunto. Mas ainda falta uma, essa foi a 4ª. Amanhã a gente vai voltar para a mentoria da Cláudia. Mas depois de amanhã a gente vê a última. Vegetais. Olha, gente, hoje o meu suco verde está uma delícia. Ora pronobis, bela Emília, caruru e couve. Tá bom mesmo, gente. E a gente vai ver a culinária selvagem, como faltam muitas e o nosso tempo já está acabando, a partir de hoje, todo dia, eu vou trazer uma planta. Hoje eu vou apresentar a mastruz e amanhã eu faço as receitinhas delas, 2 receitinhas de mastruz, eu acho que eu separei. Foi. Olha só, gente, mastruz, menstruz, mastruço, erva de Santa Maria, eu adoro essa erva. Chá do México é uma planta mais utilizada como remédio em todo o mundo. Vocês sabiam disso? Em todo o mundo, o mastruz é o mais utilizado como remédio. É aplicado ainda no tratamento de doenças gástricas e bronquite. Considerado um poderoso anti-eumítico. O uso tópico da planta tinturada é realizado no caso de feridas, contusões e fraturas. As folhas podem ser batidas com um pouco de leite ou serem preparadas de forma de chá e xarope. Olha, característica, origem, México, provavelmente do México, América Central. Bioma que ocorre aqui no Brasil, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Propagação é feita exclusivamente por semente. Usos alimentícios são consumidas as folhas, inflorescências. Recomenda-se o branqueamento da planta devido ao conteúdo de fatores antinutricionais, tais como o oxalato. Acho que dá tempo de fazer uma das plantinhas aqui. Aí amanhã eu leio mais um pouco das descrições e faço esse molho
de queijo com mastruz. Lembra que a gente já teve a receita desse nhoque delicioso? Então, agora, uma xícara de folhas de mastruz, um pote de queijo tipo creme cheese, né? A gente já sabe que pode trocar por outras coisas veganas, tipo a mandioca. 3 unidades de pimenta de cheiro, 2 colheres de azeite de oliva, meia xícara de chá de água, sal e pimenta do reino. Higienizar as folhas de mastruz e pimenta de cheiro, bater as folhas e a pimenta e a água no liquidificador, refogar o molho com azeite por 3 minutos, adicionar o creme cheese e desligar o fogo assim que o molho estiver homogêneo. Finalizar com sal e pimenta e colocar em um recipiente decorando com sementes de mastruz e pimenta de cheiro. Eita! Essa ficou boa. Amanhã eu falo um pouquinho mais do mastruz, que agora todo dia vai ter receita, para a gente terminar com tudo. E vamos ao nosso Drops Corporificar. Hoje, no Corporificar, a gente está lendo o livro do Kellerman, eu quero trazer só um pedacinho dessa parte da vida interna. É tão interessante isso, gente. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Olha só, essa estratificação da experiência, ele vai lá nas células. Eu olho para isso, não entendo nada, não sei vocês. Mas temos que estudar. Vou ler esse pedacinho aqui, ó. O ser humano tenta dar uma linguagem à experiência interna usando, como analogia da experiência humana, objetos externos, por exemplo, pinturas rupestres e totens, ou máscaras e roupagens para indicar que se sente como um animal. Interessante. Narrativas e poemas, mitos e sonhos são usados para expressar significados biológicos internos, nascimento, gestação, crescimento e morte. São tentativas de captar uma dimensão da existência diferente da orientação externa dos sentidos. Muito interessante. O conceito dos 5 passos continua essa direção, essa tradição. A gente já estudou aqui, está estudando, né, os 5 passos do como. Muito bem, gente. Queria agradecer quem esteve.